Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Entrevistas, o TATV. A nossa convidada de hoje é Marli Quadros Leite, ela que é professora titular do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas na Universidade de São Paulo. Com mestrado e doutoramento na área da Linguística pela Universidade de São Paulo, tem também um pós-doutoramento pela Universidade da Pensilvânia e também pela Universidade de Paris. Marli Leite é atualmente pró-reitora da Cultura e a Extensão da Universidade de São Paulo. Em termos de investigação, versa-se sobre a área da linguística, mais concretamente sobre a historiografia linguística, usos e normas linguísticos e a relação entre a oralidade e a escrita. Ontem dinamizou uma aula aberta a convite do Centro de Estudos em Letras da UTAD, relacionada com o ensino e a aprendizagem da gramática. Olá, professora, muito Olá. bom dia, muito obrigado por estar aqui à conversa hoje connosco no TATV. Obrigada, Tiago. Eu que agradeço e fico muito feliz de estar aqui com vocês, aqui na Universidade Trás-os-Montes, Alto Douro, UTAD, maravilhoso, um campus lindo, colegas fantásticos. Nós temos trabalhado muito juntos, a equipe daqui do CEL e nós lá de São Paulo. Professora, como é que evoluiu o ensino da gramática ao longo dos anos, tanto no Brasil como em Portugal? Longa história, muito longa história. O ensino propriamente dito começou depois das reformas pombalinas aqui, não é o ensino público. Antes era o ensino privado, né, com os preceptores, etc. E lá no Brasil, então, foi mais tardio ainda, porque o ensino público começou depois também de um alvará régio, no século então, XIX, né? E foram formadas classes de ensino mútuo, né? O método Lancaster. E então, a partir daí, tudo foi evoluindo. E a gramática como instrumento linguístico foi também evoluindo, né, teoricamente, metodologicamente, mas a história é lenta. E complexa. Complexa. Muito complexa. A professora vem da Universidade de São Paulo, no Brasil, que pelas minhas contas tem cerca de 100 mil estudantes. Como é viver num campus com tanto movimento? É muito movimentado internamente as unidades, porque nós temos, né, você fala nos 90 e tantos mil alunos, mas eles estão distribuídos em 7 campi. E cada campus tem suas unidades de ensino, então elas são relativamente afastadas umas das outras. Então, dentro do campus, a gente não sente essa quantidade de alunos, não é? Mas é um movimento intenso em todas as unidades. 7 campos, não é? São, sim. Distribuídos por quase 100 mil alunos. Isso, exato. E quando chega à Vila Real, encontra um campus com 10 mil estudantes. São dois mundos muito diferentes, não é? São diferentes, mas todos têm a sua beleza, a sua atratividade, não é? E o seu método de trabalho, né? De ensino, o cuidado que podemos ter com os nossos estudantes, né? Tanto na USP quanto aqui. Então, tudo se organiza. Falou há pouco sobre a evolução dos seus estudos e da própria área da linguística. O que a levou a dedicar-se ao estudo da gramática e da historiografia linguística? Eu sempre tive um cuidado, não é? E uma curiosidade a respeito da evolução da ciência sobre a linguagem, o que se disse no decorrer do tempo. Então, a minha vontade foi fazer esse estudo aprofundado sobre as ciências da linguagem. E aí, fazendo esse estudo e fazendo um estudo histórico
para entender o uso e as normas, né, que regulam os usos, eu fui aos objetos, aos instrumentos linguísticos, que são os objetos que guardam essa história, né? Então, portanto, fui às obras que registram tanto as teorias, quer dizer, a ciência da linguagem, tudo que se construiu ao longo do tempo sobre o conhecimento da linguagem, e aí nós vamos compreendendo um pouco e avaliando a linguagem do nosso tempo. Então, eu tenho essas duas linhas de pesquisa a partir da investigação do uso e das normas, né, e como elas foram, ao longo dos anos, dos séculos, registrados nas obras gramaticais. Então, a centralidade dos meus estudos é essa. Bom, e aí, claro, a gente tem um olhar paralelo, que é como se pode falar sobre isso com os estudantes, que é então o ensino, né, do uso da linguagem. Sim, e muitas vezes quando pensamos na palavra gramática, lembramos-nos logo de regras, de correções e até de alguma resistência por parte dos alunos. Por isso pergunto, como é que podemos despertar o interesse dos estudantes por esta área? Bom, eu acho que o que nós temos de mostrar primeiramente para o aluno é que o uso da linguagem é normativo, porque a linguagem é fato social, a língua é um fato social, né? Então nós falamos como os outros falam, e os outros falam em diversas circunstâncias sociais, né? Então cada circunstância, cada situação exige um comportamento linguístico. Certo. E por que nós estudamos a linguagem? Estudamos a linguagem para ampliar a nossa competência linguística. Então, quanto mais o sujeito, o indivíduo, né, a pessoa, conhece mais profundamente as regras da língua, como se fala em várias situações, ele é mais competente linguisticamente. Então, é isso que o aluno deve saber. Não é necessariamente ficar preso àquele instrumento, não é, linguístico que guarda essas regras. Esse instrumento é dinâmico, é cultural, ele vai se modificando. Por isso que nós temos, no correr do tempo, uma quantidade fantástica de obras, de instrumentos linguísticos, tanto de gramática quanto de dicionários. Porque o uso vai mudando. Então, a variação da língua é constante e rápida. Sim. É disso que o estudante tem que saber, e eu acho que ao saber disso e passar a observar isso, ele fica encantado e ele vai ser um bom profissional. E essa questão leva-me também a outro aspecto que a professora tem explorado bastante nas suas pesquisas, que é a relação entre a oralidade e a escrita. Como é que a forma como falamos vai influenciar a própria escrita? Ah, sim. Então, há um ciclo aí que se retroalimenta, né? Porque nós falamos, a modalidade falada é muito mais plástica, é muito mais elástica do que a escrita, não é? E ao falarmos, nós estamos face a face com o nosso interlocutor. Então, nós começamos a construir uma frase, percebemos que essa frase não está bem compreendida, mudamos, abandonamos a frase, fazemos outra. Temos interrupções, temos marcadores discursivos, e a escrita é mais estática, não é? Então, nós temos de eliminar tudo isso, reeditar e textualizar aquilo de outro modo, porque a situação de comunicação não está em presença. Então temos de construir, não é, a situação de comunicação para que o leitor consiga entender a mensagem e que tudo aquilo
faça sentido. Então, é super importante verificar como nós falamos, então a transcrição exata do que é falado, né? E quem não tem hábito de ler transcrições de oralidade, acha até que a pessoa tem algum problema, né? Tem gagueira, tem algum problema. E não é verdade. E quando nós falamos, nós não estamos tão preocupados com aquelas regras, né, da tradição. E às vezes o nosso intuito, o nosso objetivo comunicacional nos faz inverter a ordem de elementos. Então, nessa inversão, às vezes vem uma discordância verbal, que é mais característica da oralidade, sim, e menos da escrita, porque como a escrita se concretiza, né, materialmente, nós vemos aquilo, então, opa, aqui tem um erro, né, um erro. Então, eu acho que é sempre fundamental verificar isso. Ontem, na aula aberta, por exemplo, eu passei para os alunos uns trechos, de um vídeo de uma professora já falecida, que é um ícone lá no Brasil, né? E ela fez uma aula sobre ensino de gramática no meu curso, né, de graduação. Então eu aproveitei partes para mostrar as lições que ela dava naquelas aulas de prática de ensino de gramática. E então eu fiz uma transcrição literal da fala da professora Maria Helena de Moura Neves e imediatamente eu fiz a edição dessa fala para contextualizar, para colocar todos os referentes, para que os estudantes e os colegas pudessem entender aquela mensagem, já que eles não estavam inteirados da circunstância em que a professora deu aquelas aulas. E aí fica muito claro, os estudantes viram isso, a diferença das duas modalidades, a falada e a escrita. Para além da sua atividade académica, a professora também tem um papel muito importante como pró-reitora da Cultura e da Extensão da USP. Isso. Que projetos tem desenvolvidos e que nos pode apresentar? Há algum projeto já para pautar? Ah, sim. Olha, nós temos agora, né, um projeto muito grande de curricularização da extensão. O que significa isso? Significa colocar no currículo dos estudantes, né, abrir uma clareira em termos de carga horária para que os estudantes possam desenvolver atividades extensionistas atendendo a demandas sociais. Então, os estudantes vão voluntariamente, digamos, eles têm obrigação de fazer essas atividades porque são atividades curriculares, mas eles vão voluntariamente trabalhar a partir de demandas, sim, com a sociedade. Agora imagine, né, 100 mil alunos trabalhando em projetos diversos, por exemplo, a respeito da sustentabilidade, sim, certo? A respeito, nós temos pensado agora programas que são voltados, por exemplo, para o cuidado dos oceanos, né, do litoral, para o cuidado do meio ambiente como um todo, projetos educacionais, né? Então temos isso e temos projetos culturais também. Então há uma gama, né, tanto dessa parte artística como da parte, até da parte política, discussões, né, seminários a respeito disso. A Pró-Reitoria conta com 10 órgãos vinculados, né? Então nós temos cinema, o cinema da USP, que apresenta todos os dias 2 filmes diferentes para os estudantes. E isso pode ser gratuitamente, claro. E pode ser simplesmente a apresentação do filme, mas é sempre em mostras que os estudantes da Escola de Comunicação e Artes, né, organizam. E então há debates a respeito desses filmes, né?
Então, há uma gama de atividades culturais e as atividades também culturais e extensionistas que as próprias unidades de ensino fazem. Mas alunos de extensão, nós temos 296 mil alunos nos cursos de extensão. Esses cursos são tanto cursos pequenos, de 30, 40 horas, 180 horas, quanto os MBAs, os cursos de especialização. E são oferecidos abertamente, as pessoas procuram a nossa plataforma, que se chama USPEX, USP Extensão, e escolhem os cursos e fazem os cursos. Gente do mundo todo, isso é muito bom. É mesmo. E para terminarmos esta conversa, gostaria de olhar também um bocado para o futuro. Em Portugal fala-se muito da falta de professores e algum desinteresse eventual dos jovens em seguir a via do ensino, não é? Na UTAD temos o curso de Línguas, Literaturas e Culturas e também o curso de Línguas e Relações Empresariais. O que diria a estes alunos? O que é que pode ser entusiasmante, tanto a nível docente como a nível de investigação na área da linguística? Na área da linguística, nós temos vários cursos, temos um centro de línguas, a própria Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, nessa gestão, criou um curso de inglês gratuito para toda a comunidade USP. Nós já formamos 16 mil alunos, Então, é um curso que abre fronteiras, Então, na área de linguística também há uma política de línguas, um grupo de docentes que faz uma política de línguas. E aí há cursos de todas as línguas que vocês pensarem, Sim. Tanto as línguas orientais, as línguas modernas. Então, eu acho que isso atrai bastante. A USP tem muitos cursos de licenciatura e forma 2.000 professores por ano. Então, há um estímulo, O estudante entra e ele pode, eu acho que ele pode se interessar de muitos modos pela área do ensino. No campo da linguística, há as possibilidades de o aluno se deslocar do Brasil para, por exemplo, quem faz inglês, francês, italiano, todas as modernas ou as orientais, de fazerem intercâmbio. Para os países de... Isso é muito bom. Sim. Então, há um interesse muito grande, por exemplo, a respeito da língua japonesa, do chinês, Sim. atualmente, não só do inglês sempre, mas também do francês, o alemão oferece. A própria política de línguas de diversos lugares, como do Japão, da Alemanha, da França, oferece bolsas para os estudantes interessados. Para que melhor? Sim, é isso. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço e você está de parabéns. Muito obrigado. E assim terminamos mais uma entrevista da UTAD TV. Para a próxima, voltamos com um novo convidado. Até lá.